Esse é o canal oficial de cortes do Papo com Stuart. Se você quiser saber mais sobre todos esses papos que a gente está batendo aqui com vários convidados ilustres, lembra de se inscrever aqui embaixo e bora pro corte. Show de bola, com certeza. Os resultados que vocês atingiram até hoje, assim, falam por si só. E a ideia é tentar extrair um pouco desses resultados também para ver o que a gente pode aprender com isso, né? Então começa contando um pouco pra gente quem que é o Calas, quem que é a Toro e como que a Toro tá hoje em grandes números. Boa. Eu acho que as coisas sempre se misturaram muito, né, Stuart? A gente começou muito novo. Então a Toro começa... No ensino médio eu tive a oportunidade de ficar um tempo nos Estados Unidos, no high school. Tinha um tio que morava lá, casou com uma americana, então eu podia ficar na casa dele, né? E aí a aula do high school tava muito chata, era em Boulder, no Colorado, vou pra porta da faculdade, peço aos professores me deixarem assistir às aulas. E aí não tem diploma, não fazia dever de casa, mas eu corri atrás e comecei a ouvir como é que o americano investia diferente do brasileiro, né? Plataforma aberta, 50% da população investindo em renda variável, tinha um modelo fiduciário começando a emergir, discount brokers, aquilo explodiu minha cabeça. Quando eu voltei, comecei a estudar tudo que eu podia sobre investimento. Entendia muito pouco, mas tinha muita vontade, né? Acho que tudo começa de algum lugar. Eu acho que essa é a primeira dica para todo mundo, né? A gente nunca está 100% preparado para os desafios, a gente está sempre saindo da zona de conforto. Mas eu montei uma apostilazinha, comecei a vender para colega, pai de amigo. Aquilo começou a crescer. No primeiro período de faculdade, a gente tinha um auditório com 50, 60, 70 pessoas. A galera começava a pedir para ter consultoria depois do curso. Então, assim... Era ainda muito novo, entendia muito pouco, mas ficou claro que existia uma sede muito grande, que educação era uma coisa muito poderosa, né? Você fazendo isso aqui de um jeito já muito mais eficiente do que a gente fazia lá. Primeiro período de faculdade, o João, que era um dos meus melhores amigos, a gente sempre falava de empreender junto, me apresenta o Marcinho. Marcinho também, da época lá de BMAC, pessoa mais inteligente que eu já conheci, tinha criado a primeira calculadora de IR com 14 anos de idade, então era já tinha essa pegada de tecnologia. E aí surgem as bases da Toro, que é educação e tecnologia para ajudar as pessoas a ter liberdade financeira. Depois a gente combina, além de educação e recomendação, a execução dentro do mesmo ambiente. E aí a gente entra num crescimento mais exponencial, né? Porque a partir do momento que a gente não só educava, ajudava a pessoa a decidir, mas com o clique ela fazia o investimento, aí o negócio realmente tomou uma escala muito maior. A gente se torna, na época, a gente se pluga na XP para as pessoas poderem fazer o investimento de uma ponta a outra, né? Porque a gente não tinha nossa própria instituição financeira. 6 meses a gente era uma operação já em novas contas da XP. Em 1 ano a gente era do tamanho das maiores corretoras do Brasil. Em 2 anos a gente decide constituir a nossa própria corretora, né? Que era um desafio muito grande. A gente se torna a primeira fintech a abrir a corretora do zero. E aí... Depois de um tempo, pegamos aí, primeira plataforma a lançar corretagem zero, plataforma de investimento completa, né? Já tinha alguns players mais nichados. Crescemos mais ainda e entra o Santander, né? Que eu acho que é um pouquinho do deal que a gente vai conversar, que é o melhor dos dois mundos, né? A velocidade, essência, cultura da Toro, né? Que nos trouxe até aqui. Então, a gente continua tendo 40% da empresa, continua sendo CEO da companhia, mas do outro lado, com a escala, a força e a credibilidade de um banco global. Então esse é um pouquinho do sumário executivo, mas sou só um símbolo de porta-voz de 400 pessoas que fazem o negócio acontecer todos os dias. Já tem 400 pessoas lá dentro? Muito bom. E como que foi esse começo, assim, né? Você começou lá com a apostila, fazendo cursos, educação e tudo mais. Surgiu a ideia, conheceu lá o seu sócio, que tem a parte de tecnologia, mas de onde surgiu essa ideia de fato, criar o Toro Radar, por exemplo, e passar esses conteúdos pela internet? Como que foi isso? A gente, como eu fazia o curso, né, e depois dava essa consultoria, vamos dizer assim, isso era feito por WhatsApp, na época nem WhatsApp, né, era MSN, pelo celular, e era tudo muito pouco escalável. Então a gente falou, isso 2010. 2010. A gente fala, se a gente pegasse essa proposta de valor, que parece ter uma sede muito grande, está validada como hipótese, e entregar o que eu entrego para eu pudesse entregar para 1.000, 2.000, 10.000 pessoas. E essa é a primeira versão do Toro Radar, né? E aquilo a gente vê que realmente existia um poder muito grande, porque de um dia para o outro a gente estava atendendo, era mais em Belo Horizonte, né? A gente estava recebendo pessoas do Brasil inteiro. Então aí que começa essa jornada. E todas as ideias, olhando de longe, às vezes são só incrementais, é o que você vai ouvindo do público, são os pequenos feedbacks que o próprio ambiente vai dando para você, né? Então foi acontecendo. Não, legal.
E assim, para chegar até aqui não foi fácil, né? Você comentou de forma super resumida toda essa trajetória, desde, de fato, ter um aplicativo, aí plugou na XP, começou a crescer muito e depois virou uma corretora própria. Como que foi essa transição, assim? Quando que surgiu a ideia de fato, criar a própria corretora e como que foi esse processo? Pô, excelente pergunta, Stuart. Foi uma das decisões mais importantes, difíceis e gratas que a gente já tomou na vida. Por que era muito difícil? A gente começou o negócio, cara, sem nada. Era uma salinha, metade dessa aqui, cheia de barata. Em determinado momento a gente teve que se endividar, a gente colocou os bens das nossas famílias em garantia. Então, assim, tudo que meus pais tinham construído em 30 anos de trabalho, eles confiaram em ajudar a gente a pegar um empréstimo e tudo mais. E o negócio deu certo, assim, de 2014 para 2017, putz, a empresa sai de algumas dezenas de milhares de faturamento por mês para milhões. Então, se fizesse a conta, estava todo mundo rico. Mas a gente sempre teve um propósito muito grande e a gente nunca escolheu o caminho mais fácil, mas sempre o melhor caminho. E muitas vezes ele é o mais difícil ou o mais estreito. E abrir a corretora significava a gente pegar tudo que a gente tinha construído nesses, sei lá, a gente já tinha 6, 7 anos de empresa e começar do zero de novo. Por quê? Né? Os clientes, o nosso maior parceiro ia virar nosso concorrente. Ia ser a primeira fintech do Brasil a abrir uma corretora do zero. Mas aí nesse processo a gente se preparou, a gente fez uma captação Series A que chegou a 100 milhões de reais. Nenhum real foi para o meu bolso, foi tudo para construir a corretora, né? Desenvolver toda essa tecnologia. E a oportunidade, Stuart, qual que era? A infraestrutura do mercado financeiro no Brasil, começando no Sinacor, que é a pedra fundamental da B3, ela foi construída pensando na cabeça do institucional e não do cliente, a pessoa física final. Então a gente falou, putz, se a gente tivesse a oportunidade de construir uma corretora do zero, aí a gente iria não só levar a experiência do cliente para um novo nível, mas a gente ia ganhar uma velocidade de desenvolvimento muito maior, que é o que a gente aplica hoje. Hoje a gente faz dezenas de deploys em produção por dia. São 20 times ágeis entregando constantemente, que demandavam uma arquitetura diferente. Né? Então, mas eu brinco assim, que até 2018 a gente fazia videogame. De 2018 para frente a gente fazia avião. Né? Sem instituição financeira, era um jogo completamente diferente. É outro patamar, né? Derrubamos aviões de teste, mas com o tempo a gente pegou o jeito e conseguiu combinar o melhor dos dois lados, né? De ter o poder de uma instituição financeira, mas do outro lado com a essência e o coração de uma empresa de tecnologia, que entende de investimento, que precisa fazer investimento o tempo inteiro, mas que pensa com essa agilidade, né? Legal. E nessa transição, assim, vocês tinham uma base de cliente muito grande, que gerava uma receita já, que vocês estavam praticamente começando do zero e tinham que convencer também esses clientes de fato migrarem junto com vocês e não permanecerem na outra instituição. Como que foi isso? Vocês conseguiram isso com facilidade? Teve muito desafio? Constituir uma corretora, a gente sabia que era uma coisa demorada, né? Um processo o nosso foi rápido, foi 2 anos. Então a gente sabia que a gente ia ter que começar a empresa do zero de novo e a gente ia falar para o mundo o que era a nossa oferta e os clientes que quisessem viriam, né? Mas assim, em pouco tempo a gente já era muito maior do que era a operação anterior, né? E ao longo do tempo isso permitiria a gente sonhar muito mais alto, né? Então, foi um processo difícil, pensando no longo prazo, mas foi recompensador e permitiu que a gente entregasse uma experiência que é muito diferente do que existe em qualquer outro lugar. Legal. E teve um investimento grande também em recursos financeiros mesmo para criar uma corretora, tanto que vocês fizeram a rodada de investimentos, trouxeram vários investidores de peso também, né? Conta um pouquinho disso pra gente. Quem foram esses investidores, alguns que puderem falar, né? Sim. Não sei. Eu até já vi algumas notícias falando de alguns, mas como que foi isso e como que foi de fato esse processo mesmo de constituir uma corretora? Boa. É um processo que não é só de dinheiro, né? Tem também muito tempo envolvido, burocracia e tudo mais. Você pensa assim, você tem uma instituição financeira, o dinheiro do cliente está na sua conta. Né? Então, realmente é uma responsabilidade muito grande. A gente faz uma captação, na época a gente não podia fazer um roadshow tão aberto, porque a gente estava em período de silêncio com o Banco Central, porque quem decide se vai ter uma corretora ou não é o Banco Central. Né? Não tem muita gente que decide abrir uma corretora e fala, eu vou abrir uma corretora. Não, o Banco Central vai entender o que você quer, se for positivo para o sistema financeiro nacional, ele vai aceitar o seu pedido. Então a gente fez um roadshow, na época a gente trouxe pessoas que
tinham confiança que estavam próximas do projeto, entre elas Eugênio Matar, Antônio e Flávio, que são fundadores da Localiza, tinha uma história de empreendedorismo muito legal. A gente foi assessorado por uma empresa aqui de Belo Horizonte, Araújo Fontes, você deve conhecer. Legal. O André Inclusive, Barbosa. o Stefan, gestor que veio do BTG, tá lá na Araújo Fontes, foi o último convidado aqui também. Legal. Araújo Fontes ali, muito apoiada pelo Evaldo, o André Barbosa, que até viria depois, a gente convidou ele a ser diretor na Turo. Decidiram investir também, então chegou no momento do dia e falou, cara, a gente também quer aportar, já que o valor já está fechado. Azevedo 7, que é um escritório de advocacia que participou do deal também, decidiu investir. Então a gente veio com esse grupo de investidores profissionais e que sempre suportaram e confiaram muito no nosso trabalho, né? E aí, né, essa era uma época também que o mercado de capitais no Brasil não estava tão evoluído, né? Então você não tinha a abundância de venture capital, private equity que você tem hoje. Não tinha nem 1 milhão de investidores na bolsa ainda, né? Quando a gente lançou a corretora, o evento da B3 lá que tocamos sino, a gente tinha 0,25% da população investindo na bolsa, né? É uma coisa de outro Hoje mundo. já estamos ali, perto de 3%. Que ainda é muito pouco, né, Stuart? Se você olhar, média dos países emergentes é 5%. No Chile são 12%. Nos Estados Unidos são 50%. Exato. Então, ainda temos um caminho bom para seguir aí. Se você gostou desse corte, provavelmente você vai gostar de algum desses outros dois que estão aparecendo aí na tela para você. Então, lembra de deixar um comentário falando o que você achou, alguma sugestão de convidado também e deixa seu like. Se inscreve no canal e eu te vejo no próximo corte.